Acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados, e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas, e por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo, a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, dos dias da sua carne, tendo oferecido como forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos orar? Deus querido, nós te agradecemos pelo texto que acabamos de ler, e nesse momento humildemente pedimos graça do Senhor, na ação do Espírito Santo, para que possamos, ó Deus, compreender esse texto e aplicá-lo à nossa vida para a glória do seu nome. Em Cristo Jesus é que nós oramos. Amém. Nós precisamos nos lembrar que o autor de Hebreus está escrevendo essa carta para crentes que estavam desanimados. Alguns, pela dureza do coração e falta de fé, estavam ficando pelo caminho. Estavam abrindo portas para pecados e não confessando tais pecados, estavam esmorecendo, abrindo mão da fé cristã e retornando aos métodos judaicos de justificação. Então ele deseja encorajar os crentes fiéis para que continuassem, para que permanecessem fiéis ao Senhor. E ele se utiliza então de exemplos do Antigo Testamento para demonstrar a superioridade de Jesus e aponta para Jesus como sendo a razão da nossa esperança. Porque Cristo é superior a tudo, nós podemos alimentar esperança, e essa esperança deve produzir perseverança. As dificuldades são reais, mas elas passarão. E hoje ele está tratando de Cristo como sendo o nosso sumo sacerdote. Um sumo sacerdote que se compadece de nós. John Piper, ao falar da caminhada cristã e comentando esse texto, ele diz o seguinte: não podemos nos esquecer de uma coisa: não existe inércia na vida cristã. Ou nós prosseguimos rumo à salvação, ou nos desviamos em direção à destruição. O que Piper quer dizer é que ficar em cima do muro já é se opor a Deus. Não existe estarmos paralisados numa fé cristã sadia. É necessário avançar, é necessário progredir. E sabe, irmãos, não há opção. Ou nós caminhamos para frente, porque parados nós já deixamos de progredir. Não há outra possibilidade. Ou nós nos apegamos à palavra de Deus, ou nós nos desviamos dela.
Foi exatamente isso que o próprio autor de Hebreus disse lá no capítulo 2, verso 13. Como eu disse, a preocupação do autor de Hebreus é que os seus leitores não se desviassem. Eu já disse na nossa primeira exposição que a carta aos Hebreus, uma carta de exortação, como o próprio autor define, ela vem mesclada de boa teologia, aplicação prática e bons conselhos pastorais. Nós percebemos aqui a preocupação de um pastor para com as ovelhas que estavam abandonando a fé, que haviam perdido a esperança. Então ele está chamando a atenção dos seus leitores para que eles pudessem olhar para Jesus e terem em Jesus a força para continuarem caminhando. E qual foi a estratégia que ele usou? Bom, eu vou apontar para Jesus. Como ele está escrevendo para um público majoritariamente judaico, isso não significa que todos eram essencialmente judeus, mas com certeza a grande maioria, até porque a carta leva esse nome, ele então se utiliza de grandes bastiões da fé judaica, grandes nomes que eram muito familiares, que faziam parte da fé e da história do povo judeu. E ele então chama a atenção para essas figuras emblemáticas e ele traz o exemplo dessas pessoas, o testemunho dessas pessoas para o contexto do Novo Testamento, da Nova Aliança, demonstrando de forma apologética como Jesus Cristo é superior a elas. E se o povo foi conduzido por estas pessoas, que foram instrumentos de Deus ao longo da história, muito mais nós agora, sendo conduzidos por Jesus Cristo. Ele então começa a sua trajetória chamando a atenção dos seus leitores para o fato de que Jesus, ele é superior aos profetas. Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior a Moisés, a Josué, e agora ele deseja aprofundar um pouco mais, falando que Jesus é superior ao próprio sacerdote. Jesus é superior a todos os sacerdotes. Jesus é superior ao sumo sacerdote. E defendendo esta sua tese, ele apresenta alguns argumentos pelos quais aqueles cristãos deveriam olhar para Jesus como sendo superior a um sacerdote. Nós precisamos nos lembrar aqui, meus irmãos, quem era o sacerdote e qual era o papel do sacerdote na vida social e na vida religiosa do povo do Antigo Testamento. O sacerdote era alguém escolhido por Deus, era alguém designado da descendência de Arão. O sacerdócio levítico nasceu a partir de Arão, então era necessário manter esse vínculo de consanguinidade à descendência de Arão. E esse servo de Deus seria então o mediador entre o povo e Deus. E ele faria isso oferecendo a Deus sacrifícios pelos pecados do povo. E o texto diz que pelos seus próprios pecados. Porque embora estes sacerdotes aqui fossem sacerdotes mediadores, eles eram igualmente pecadores. Então eles eram uma espécie de um elo de ligação entre o povo e Deus. Então a figura de Arão é uma figura muito emblemática. E a figura dos sacerdotes e dos sumos sacerdotes eram muito importantes na vida do povo. Então, no final do capítulo 4, quando nós olhamos para aquilo que o autor descreve, nós percebemos uma primeira informação que ele deseja defender com esses 3 versos do final do capítulo 4. Jesus não é apenas superior ao sumo sacerdote, mas ele é o nosso grande sumo sacerdote. Veja como ele diz, como ele começa essa sessão de texto. Verso 14. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Perceba a relação aqui entre conservar firme a confissão e o fato de termos um grande sumo sacerdote. Eu sei que na maioria das vezes que nós usamos o adjetivo grande, nós queremos nos referir
ao tamanho de determinadas coisas ou pessoas. Por exemplo, quando eu digo que o Edilson é grande, eu posso estar comparando o Edilson com o Azaf. Então eu uso esse adjetivo para demonstrar o tamanho. No entanto, aqui o autor de Hebreus, quando ele se refere a Jesus como o grande sumo sacerdote, ele não está falando de tamanho, mas de superioridade. A comparação de Jesus entre os outros sacerdotes, sumos sacerdotes. E aí, a primeira pergunta que vem à mente é: por que Jesus é superior? Por que Jesus é maior, mais importante do ponto de vista de importância e relevância do que os sumos sacerdotes? E aí, ele nos apresenta então alguns argumentos que vai corroborar com a ideia de que Jesus é maior, é superior. E perceba como essa palavra superior está acompanhada em todos os argumentos do autor aqui na carta de Hebreus. Então o primeiro argumento é o seguinte: Jesus ele é superior aos outros sumos sacerdotes por causa da sua identidade. Irmãos, só Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. O único Deus em duas naturezas. Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. É interessante como, quando nós olhamos para o início dos relatos acerca da vida de Jesus e do seu ministério, nós percebemos os evangelhos, os três primeiros, os sinóticos, apontando para a humanidade de Jesus, quando eles começam a falar de Jesus a partir do seu nascimento, ou um pouco antes disso, anunciando o nascimento de Jesus, e é a partir do nascimento de Jesus que a história se desenvolve. Então nós sabemos, pelos sinóticos, que Jesus foi verdadeiramente homem. Nós percebemos ao longo do relato dos evangelhos, Jesus se emocionando algumas vezes, Jesus se sensibilizando, Jesus chorando, Jesus amando. E aí, quando nós olhamos para o evangelho de João, nós perceberemos um início que fala da mesma pessoa, mas de uma natureza, de um ponto de vista diferente. João, falando de Jesus, aponta para a eternidade de Jesus. E João começa o texto dizendo: porque o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o autor de Hebreus está chamando a atenção dos seus leitores para este fato. Primeiro, ele se dirige ao sumo sacerdote, que ele se refere a Jesus como sendo Jesus. E perceba, ele não apenas se refere a Jesus com o seu nome comum. Ele diz Jesus, Filho de Deus. Talvez isso possa passar desapercebido numa leitura um pouco mais dinâmica, mas existe aqui uma informação muito clara para nós que o autor deseja passar das duas naturezas de Jesus. Primeiro, ele se refere a Jesus como aquele que nasceu de Maria, foi criado por José, cresceu na Galileia. Jesus, o nome que foi dado a ele, que as pessoas conheciam. Mas Jesus não era apenas o Jesus da Galileia, aquele que cresceu entre os seus, que todos conheciam. Existe um aposto, uma expressão entre vírgulas. Ele vai dizer que esse Jesus, ele é também o Filho de Deus. E quando ele faz menção de Jesus ser o Filho de Deus, ele está justamente apontando para aquilo que João também no seu evangelho estava apontando, para a eternidade de Jesus, para um atributo existente no Jesus que nasceu de Maria, que não é comunicado à criatura. É um atributo incomunicável de Deus, a eternidade. Apenas Deus é eterno. Apenas Deus tem o poder de criar as coisas. E nós, quando voltamos lá ao Evangelho de João, encontraremos João falando exatamente disso. Pelo poder do Verbo, todas as coisas foram criadas. Em segundo lugar, Jesus é superior por causa da sua simpatia para com os pecadores. E ele diz no verso 15, porque não, eu sei que o verso parece um pouco confuso de entender,
mas vamos ler devagarzinho, os irmãos vão entender. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. O que quer dizer o seguinte: nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. E ele está apontando para Jesus como aquele que se compadece. E o termo aqui traduzido por compaixão, por compadecer-se, é justamente o termo grego que é utilizado para simpatia. Alguém que simpatizou-se com outrem, alguém que está disposto a sofrer juntamente com alguém. Jesus é exatamente esse, que está sensível aos nossos sofrimentos. Jesus se identifica conosco, sentindo as nossas dores e os nossos sofrimentos. Quando nós lemos o final desse texto, nós percebemos que Jesus se compadece com as nossas fraquezas. Nós sabemos que Jesus foi tentado em tudo, mas em todas as nossas fraquezas. Às vezes, irmãos, quando nós olhamos aqui para a fraqueza, nós temos a impressão que o autor bíblico está fazendo menção a respeito de tentações, simplesmente. Mas, na verdade, esse termo aqui, ele significa não necessariamente ou simplesmente isso, mas toda forma de necessidade humana. E é muito interessante quando nós olhamos para aquele momento onde Jesus é levado para o deserto para ser tentado. Não foi por acaso. O diabo não encontrou Jesus perambulando ali pelo deserto, 40 dias sem comer à toa. Jesus precisava ser levado àquele lugar. Jesus precisava ser testado, tentado, para que, em sendo aprovado, pudesse vencer em nosso lugar. Meus irmãos, Jesus venceu em condições muito superiores, de dificuldade muito superiores a Adão e Eva. Adão e Eva foram tentados com alimento no meio de um jardim que produzia de tudo. Jesus foi tentado com muitas coisas no meio do deserto, depois de 40 dias sem comer. E enquanto Adão ele deixou-se levar pela idolatria do seu coração, Jesus respondeu às debilidades da natureza humana com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Terceiro lugar, Jesus é superior porque ele é acessível. Você já tentou falar com alguém importante? Você já tentou falar com alguém que é cercado de cuidados, quem sabe um político, alguém que ocupa um alto escalão de uma grande empresa? É difícil, irmãos. Existe pouca acessibilidade e é normal que isso seja assim. Essas pessoas estão ocupadas com coisas muito importantes e elas não podem perder tempo com qualquer conversa. É necessário ter um filtro ali, mediadores, pessoas que vão tentando resolver, para que não seja necessário ocupar o tempo do CEO de grandes empresas com questões mais comuns. Mas no caso de Jesus isso não acontece. Ao mesmo tempo que ele é o Salvador, que ele é o nosso sumo sacerdote, o sacerdote mais importante, ele é acessível. Todo crente, eu e você, podemos nos aproximar de Jesus. O acesso a ele está livre. A cena do véu do templo se rasgando de alto a baixo é uma declaração vinda do céu de que não existem mais barreiras que nos separam do lugar mais santo onde Deus habita, porque agora, por meio de Cristo, o próprio Deus, Espírito, habita em nós e nós podemos falar com Ele. Jesus é superior aos outros sumos sacerdotes, porque nenhum produzia esse efeito. Jesus é acessível. E como nós acessamos a presença de Jesus? O autor bíblico vai dizer, confiadamente. Sabe o que quer dizer, irmãos? Com fé, com confiança. E ele vai repetir esse argumento lá no capítulo 11, verso 6, quando ele diz assim, de fato, ou seja, concluindo, sem fé, o quê? É impossível agradar a Deus,
porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e se torna galardoador daqueles que o buscam. Nós buscamos a Deus com fé, tendo convicção de que Deus é real, irmãos. Ele é real. E ele se tornou recompensador, galardoador daqueles que o buscam. Em quarto lugar, Jesus é superior e talvez o mais óbvio de todos, por causa da sua perfeição. O texto faz menção da necessidade do sumo sacerdote, antes de oferecer sacrifício pelo povo, fazê-lo por si mesmo. Porque embora ele tenha sido escolhido por Deus para aquele ofício, ele também era indigno. Ele também era imperfeito. Ele também era objeto daquele sacrifício para que os seus próprios pecados, a ira de Deus pelos seus próprios pecados, fossem aplacados. O pecado é a única experiência humana que Cristo não passou. E é muito interessante como o autor de Hebreus faz questão de frisar isso no final do verso 15. Foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, vírgula, mas sem pecado. A impecabilidade, eu não sei se existe essa palavra, mas a partir de agora ela existe. A impecabilidade de Jesus não está descrita apenas nos termos de Hebreus. Quero convidar os irmãos a perceber como no Novo Testamento nós encontramos informações claras, não interpretativas, são declarações taxativas da perfeição de Jesus. Alguém abra para mim, João 8,46, 2 Coríntios 5,21 e 1 de João 3,5. João 8,46, 2 Coríntios 5,21 e 1 de João 3,5. Quem achou o texto do Evangelho de João pode ler. Segundo Coríntios? Aquele não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Bem. 1 de João 3,5. Se alguém começar e você começar junto, lê tudo junto. Pode ler. Primeira João 3, verso 5. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. E nele não existe pecado. O primeiro texto, o próprio Jesus falando, vocês não creem em mim, mesmo que vocês não tenham encontrado erro em mim, pecado em mim. Depois nós encontramos o apóstolo Paulo falando aos Coríntios, que Jesus não pecou, e agora, mais uma declaração de João, de que Jesus é perfeito e por isso ele é superior. Então, irmãos, nesta sessão de texto, no final do capítulo 4, o autor de Hebreus deixa claro que Jesus é superior ao sumo sacerdote da ordem levítica. E então, nós caminhamos para o capítulo 5, e eu dividi o capítulo 5 aqui, a parte que nós lemos, em dois momentos. O primeiro deles, versos 1 a 4, o autor de Hebreus está dizendo o seguinte: Jesus não é apenas superior, mas ele é o mais qualificado para exercer o ofício. O que ele quer dizer com isso? Não era qualquer pessoa que podia ser sacerdote, tipo assim, né? Eu vou fazer a faculdade para ser sacerdote. Vou fazer aqui um teste vocacional, descobrir que eu acho que eu me dou bem sendo um sacerdote, aquela vida do templo, só ali, queimando os incensos e tal. Não é assim que funcionavam as coisas, irmãos. Existiam ali quesitos necessários para que alguém se tornasse um sacerdote. E o primeiro deles era necessário vir da descendência de Arão. Era necessário ser levita. Precisava ser. E o sacerdote não era alguém que era voluntariamente se declarava um. Ele era chamado por Deus para esse ofício. Não existe glória própria aqui.
mas a manifestação da vontade de Deus. Entre outros aspectos, o texto então nos oferece algumas características de um verdadeiro sacerdote, de um sumo sacerdote. Então acompanhe comigo. No verso 1, nós encontramos a primeira e mais lógica de todas as características. Um sacerdote, para sê-lo, é necessário que ele seja homem. Ele precisa ser um ser humano, tomado entre os homens. Sacerdote é um homem selecionado entre outros para representar outros homens diante de Deus. Então, era necessário ser humano. Então, nós começamos a entender a razão pela qual Cristo não apenas se encarnou, mas ele precisava se encarnar para que a justiça de Deus fosse cumprida e o preço do pecado fosse integralmente pago. Era necessário estar sob as mesmas condições para que, em vencendo naquilo que nós fracassamos, o sacrifício de Cristo fosse superior. E nós veremos isso daqui a algumas quartas-feiras. Em segundo lugar, para ser um sacerdote, era necessário ser escolhido e nomeado por Deus. Percebe, irmãos? Não era assim uma candidatura. Os irmãos vão votar em mim para ser sacerdote. Não. Aqueles que exerciam o ofício de mediação entre Deus e os homens era escolhido e constituído pelo próprio Deus. O sumo sacerdote não se autodesigna, mas é tomado e constituído por Deus. Somente Deus pode constituir sacerdotes, assim como ele chamou Arão e a sua família. E onde é que nós encontramos essas informações? Êxodo capítulo 28, 29, Levítico capítulo 8, verso 9, Números capítulo 16, verso 18. Apenas Deus pode separar esses que estariam ali numa condição de representatividade, ligando os homens ao próprio Deus. Terceira característica, o dever do sacerdote é oferecer dons e sacrifícios a Deus. Irmãos, ele não ficava ali de tempo para o ar. Tinha uma função a ser exercida e estas funções estavam ali muito bem descritas dentro da lei cerimonial. Resumindo, o sacerdote era aquele que oferecia sacrifícios. E quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos dois sacrifícios aqui, duas oferendas sendo entregues a Deus. A primeira delas, dons, e a segunda e mais conhecida, sacrifícios. E aí os irmãos podem ficar se perguntando, que negócio é esse de dons? A vida inteira eu achei que dons eram habilidades que Deus nos dá para nós oferecermos para Ele em forma de serviço. Mas que tipo de sacrifício de dons, oferenda de dons que o sacerdote entregava para Deus ali? Dons eram ofertas de cereais, ofertas pacíficas que os sacerdotes entregavam para o Senhor. O termo grego aqui que definia esse sacrifício é o termo dora, aqui traduzido por dons. São ofertas de grãos e cereais. Já os sacrifícios tísias, que são aquilo que nós mais comumente conhecemos, são os holocaustos e ofertas de sangue. Então era esta oferta que o sumo sacerdote oferecia a Deus com a intenção de apaziguar a ira de Deus em relação ao pecado do povo. Porque perceba, irmãos, estes sacrifícios do Antigo Testamento não tinham o poder de remir pecado, de pagar o preço do pecado. Eles funcionavam como uma espécie de fazer com que o povo rememorasse o seu pecado e, oferecendo esse sacrifício a Deus, a ira de Deus seria aplacada até chegar o dia, na plenitude dos tempos, onde Deus então aplicaria sobre Jesus Cristo todo o peso do pecado. E esse sangue sim, tem poder para remir pecados. Mas isso a gente vai ver um pouco mais adiante. Quinto lugar, quarto, melhor dizendo, o sacerdote precisa ser solidário com as fraquezas humanas. O texto diz
capaz de condoer-se com os ignorantes e com aqueles que erram. O fato de ser humano, o pecador, o sacerdote se solidariza com as fraquezas e as debilidades dos seres humanos. Então, perceba, quando o sacerdote vai oferecer um sacrifício a Deus, ele sabe onde é que o calo pega. Porque ele também é um ser humano falível. É por isso que ele também oferecia sacrifícios por ele mesmo. E é interessante como o autor de Hebreus olha para cada um desses quesitos aqui apresentados e chama a atenção dos seus leitores para o fato de que Jesus preenche cabalmente todos eles. E ele, a partir de agora, vai provar que Jesus não apenas preenche os requisitos, mas é mais qualificado, porque o sacrifício prestado por Jesus, o ofício desempenhado por Jesus é superior, completo, vitalício, perpétuo e suficiente. Jesus, Deus, mas também homem. Jesus foi escolhido por Deus na eternidade para desempenhar o papel sacerdotal. Jesus não apenas encaminhou ofertas a Deus, mas ele se fez sacrifício para que agora, pelo seu sangue derramado, puro de verdade, os pecados fossem perdoados. Jesus está sensível às fraquezas humanas. É por isso que Jesus foi tentado. É por isso que Jesus foi testado. E em nenhuma das nossas fraquezas, Jesus foi pego. Jesus experimentou toda sorte de circunstâncias, tudo aquilo que nós experimentamos nesse mundo, à exceção de uma. Ele não pecou. Por isso, ele não é apenas mais habilitado, mas ele é perfeito. E a conclusão, então, é óbvia. Se Jesus preenche todas as qualificações necessárias para o exercício do sacerdócio, e Jesus é superior aos sacerdotes que vieram antes dele, Jesus é superior a Arão. E é exatamente essa a defesa que ele passa a fazer a partir do verso 5. Porque o autor vai dizer: assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que disse. Ou seja, aqui agora ele está fazendo menção daquilo que o próprio Pai disse: tu és meu filho, hoje eu te gerei. Jesus é superior a Arão. Agora o autor está explicando justamente que Jesus, ele não apenas preenche os requisitos para ser um sacerdote, como ele é muito superior à figura mais importante de quem descendem os próprios sacerdotes. Jesus é apresentado nestes termos como um sacerdote superior. E aqui, irmãos, é superior em todos os quesitos. É superior em tudo aquilo que era necessário para ser um sumo sacerdote. Entre os sacerdotes, uma vez por ano era escolhido ali um sumo sacerdote. O sumo sacerdote era o chefe dos sacerdotes. E era este o encarregado de, no dia do perdão, no Yom Kippur dos judeus, entrar no Santo dos Santos e realizar ali o sacrifício, pedindo a Deus perdão pelos pecados. E Jesus é superior à ordem sacerdotal de Arão. E ele então, para dizer isso, ele lança a mão pela primeira vez da ordem sacerdotal de Melquisedeque. Eu não quero dar mais detalhes de Melquisedeque, porque nós trataremos do efeito Melquisedeque, do tipo Melquisedeque um pouco mais adiante, quando as nossas exposições caminharem. Mas aqui, apenas para não deixar os irmãos no vácuo, o autor de Hebreus está fazendo menção da superioridade de Jesus para com Arão, fazendo menção de Melquisedeque, porque Melquisedeque é a anterior. Melquisedeque existe antes da lei, e ele era sacerdote de Deus, como Jesus. Nós muito bem sabemos que Jesus não descende da tribo de Levi. Jesus é o leão da tribo de... Eu facilitei com os irmãos, né?
Jesus vem da tribo de Judá. E isso não é um problema. Isso, na verdade, é o que diferencia e aponta para a superioridade de Jesus, como a tipologia de Melquisedeque no Antigo Testamento, muito antes de haver povo de Deus, os hebreus, como nós os conhecemos. Na primeira geração dos patriarcas é que Melquisedeque é revelado. Então, 3 argumentos o autor de Hebreus se utiliza para provar de forma substancial que Jesus é superior a Arão, que o sacerdócio desempenhado por Jesus é superior àquele desempenhado por Arão. Em primeiro lugar, Jesus é o Filho de Deus nomeado como sumo sacerdote. O sumo sacerdote tinha que provar, os sacerdotes, tinham que provar a sua genealogia. Irmãos, entre outras coisas, é por isso que as genealogias são importantes na cultura judaica. Provam a descendência, está ligado a promessas e uma série de outras questões. Um sacerdote precisava provar a sua descendência para a realização do ofício sacerdotal. O sumo sacerdote era o escolhido entre os sacerdotes para desempenhar esse papel. Jesus é superior ao sumo sacerdote porque ele é o Filho de Deus que foi designado para oferecer esse serviço. Segundo lugar, Jesus recebeu um sacerdócio eterno. E isso aponta para a temporalidade do exercício sacerdotal dos homens. Ou seja, alguém nascia da tribo de Levi, crescia, se desenvolvia, depois dos 30 anos, chamado por Deus, exercia o seu ministério sacerdotal até que ele morresse. Tinha um começo, um desenvolvimento e o fim. Todos eles, inclusive Arão. Mas Jesus recebeu um sacerdócio eterno. O cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. Em terceiro e último lugar, Jesus ofereceu um sacrifício perfeito. Todas essas questões serão mais bem trabalhadas quando o autor for falar de Melquisedeque e de questões ligadas ao serviço sacerdotal. Mas aqui nós podemos adiantar aos irmãos que Jesus ofereceu um sacrifício perfeito. Perceba a ótica do trabalho sacerdotal. Uma vez por ano, as pessoas iam para Jerusalém, ofereciam as suas ofertas. Os sacerdotes recebiam ali, os levitas ali no templo, recebiam, o povo que diz, que toca no louvor da igreja é levita. Levita tinha até uns que tocavam, mas a maioria cuidava de limpar animal, juntar o sangue do templo, mexer com as tripas, aquilo que não gastava, era isso que fazia. Então todas essas coisas eram recebidas, tratadas, e aí acontecia ali a oferta do sacrifício a Deus. Depois de um tempo da festa, todo mundo voltava para casa, mas no ano que vem tinha que fazer sacrifício de novo. E assim, durante toda a história, até que, de uma vez por todas, um cordeiro foi imolado. E este cordeiro derramou o seu próprio sangue, de uma vez por todas, e agora, só agora, para a remissão de pecados. Toda a ira de Deus pelo pecado do seu povo foi derramada sobre os ombros de Jesus. E depois de Jesus, Deus não requer sacrifícios, porque a dívida foi paga. Porque não existem mais problemas que nos afastam de Deus, embora a nossa natureza pecaminosa coexista em nós, nós não somos mais escravos do pecado. Ninguém mais precisa morrer. Jesus morreu na cruz para que fôssemos reconciliados com Deus. Então, meus irmãos, aqui o autor de Hebreus está chamando a atenção dos seus leitores para o fato de que Jesus, ele não apenas preenche os requisitos, ele é superior. E aquilo que Jesus fez
é imensamente superior, é incomparavelmente superior a todo o ofício sacerdotal do Antigo Testamento. E como receber essa mensagem, senão com gratidão, alegria e perseverança? Porque é exatamente isso que o autor de Hebreus espera dos seus leitores. Ao olhar para tudo aquilo que foi feito até Jesus e ver que Jesus cumpriu aquilo que nenhum sacerdote do Antigo Testamento foi capaz de cumprir, nós devemos olhar para Jesus, para o seu sacrifício e continuar caminhando. Irmãos, aquilo que Jesus fez naquela sexta-feira, onde o amor de Deus foi escancarado, nos alcança hoje e nos permite continuar caminhando. Que Deus nos ajude, queridos irmãos, a nos lembrarmos da superioridade de Jesus em todos os aspectos. Jesus é superior aos sacerdotes, Jesus é superior aos anjos, às figuras emblemáticas do Antigo Testamento. Jesus é, na verdade, aquele que sustenta a nossa fé. É por causa de Jesus que nós estamos aqui. É por causa de Jesus que nós continuamos. Que Deus nos ajude a sermos aqueles que perseveram, que continuam e avançam para a glória do nosso Senhor. Amém?